Cheguei! A gente muda de posição quando entra no negócio. Como é que é? Eu Repete. tava tão alinhadinha, aí eu entrei, você subiu, não tô mais alinhadinha. Mas você me Ah, vê? eu tô te vendo bem direitinho. Então tá bom. Então se assim tá bom, tá bom. E já tá na hora de começar. Já É, vamos esperar chegar. Tá chegando gente. mas a minha barriga tá nervosa. Ai, eu também tô. Deixa eu colocar aqui um cronômetro pra gente ficar bem alinhada com o tempo. Tá bom. Tá bom. Eveline, Fala, essa, coração. essa reunião, ela é quase uma reunião daquelas lá na escola, né? Sim, sim. Que a gente faz com as famílias e com vontade de dar colinho para todo mundo, com vontade de ouvir, com vontade de ajudar, né? Sim. É hora de colo, né? Quantos colos, né, Rê? Quantos Eu sinto, eu vou me colocar mais para baixo, que eu gosto de ver você assim, eu quero ver eu assim. Aí, eu sinto que é um momento que tá todo mundo querendo um pouquinho de colo, né? Porque é tanta novidade, né? A gente é, está se descobrindo nesse é, tempo de isolamento, né, Rê? e tu sabe que, bom, antes de começar o tu sabe, eu vou te apresentar para as pessoas Isso, que vamos chegaram, lá. tá? Eu estou aqui, eu sou a Regina, eu sou diretora e idealizadora do projeto da Maré da Kids, que é uma escola inovadora, é uma escola do século XXI, não é uma escola do século XIX, é uma escola que já está na nossa época, uma escola que tenta trabalhar de acordo com esse serzinho que a gente quer formar para o século 2021. A Eveline, que está aqui comigo, ela é querida, Obrigada. mãe, né, da escola, ela tem duas meninas lá na escola, que estão no ensino fundamental 1, e ela é professora do infantil lá na escola e também professora de educação física. De educação física, isso. E muito alegre, barulhenta e divertida e amada, disse ali a Manuela. E Ai, querida. ela tem um bocado de entendimento sobre marketing e tecnologia, então ela está aqui para me dar um suporte, porque a gente está aprendendo coisas novas, né? Hoje, por uma conspiração do universo, eu só Ah, eu descobri sei que isso, você vai falar. já É um dia sabe? importante. É um dia muito importante, é um dia muito importante. E quando a gente marcou de conversar Não com vocês, sabia? a gente não sabia disso. É o Dia Internacional da Família. Da família. A gente sempre conversa que, lá, com as crianças que para alguma coisa ter um dia é porque se precisa prestar atenção naquilo. E aí é tão interessante ter o Dia Internacional da Família no dia que a gente decide dar um colo, dar um acolhimento e ganhar também, né? Porque nós estamos Sim, todos na mesma situação. Não é uma situação de privilégio de ninguém, né? É um dia sim. e todos nós temos as nossas famílias, né? Foi o E universo que conspirou. Que legal. A Ellen que me contou agora, quase agora, eu falei, foi, nossa, que combinação boa, porque o nosso desejo, né, era realmente se aproximar das famílias da é, nossa, entender a sua, quantas é, diferenças que elas têm e quanta coisa que a gente anda passando. é isso mesmo. E cada família é de um jeito, né? A gente costuma dizer também lá na escola que cada pessoa é de um jeito e que faz do seu jeito, né? E existia um jeito de agir
antes do dia 20 de março de 2020 para nós, e um Sim. jeito novo que a gente está querendo descobrir, que é o jeito de agora. Que jeito é? Pois é. Que jeito é esse, né? Aquele de antes, ele era relativamente confortável, porque as coisas iam indo e davam certo, Estavam mais como a gente tinha encaixadas. planejado, como as famílias tinham planejado. Então, as crianças ficavam na escola, os adultos, os pais iam trabalhar, os professores trabalhavam na escola, abraçavam as crianças, Sim, ouviam as crianças, os pais no final de semana ficavam com as suas crianças, né? E as coisas funcionavam e todo mundo meio que entendia que era um jeito. Aquele era um jeito. era. E Hoje a gente está agora, se questionando se era um jeito bom. os papéis mudaram, né, Rê? Na verdade, a gente está descobrindo quais são esses papéis novos, né? O que a pandemia trouxe em casa. Agora estão aqui, né? Estão aqui o dia todo essas meninas. Então, um dia é tudo. E cada casa de um jeito, né? Então, tem casa que pai e mãe fazem home office e as crianças estão ali precisando entender a importância do trabalho dos pais e Sim, silenciar para os pais poderem trabalhar. Tem casas que, como a tua, que a mãe tem ali, está de férias agora, né? a mãe tá de fake férias. Essas De férias que férias, lava, que passa, cozinha. mas de férias do De trabalho da férias do trabalho. Então, eu consigo abraçar mais o estar com elas e entender os tempos, né? Eu não sou a pessoa que fica do relógio, eu não sou a pessoa do relógio, mas eu penso na minha rotina com tempos. Então, acho legal, você tem uma fala de rotina muito boa, né? De como é que a gente imagina nesse contexto todo, esse entendimento de home office, de pais ocupados, como é que a gente fala com é, as crianças? Porque elas precisam entender a importância do nosso trabalho, né? E que a gente acha elas muito importante, né? E se como é que faz? como é que faz são o que nós estamos descobrindo, né? Então a gente imagina que estejamos todos caminhando numa trilha nova, desconhecida. São plantas novas, é um solo novo, são recursos totalmente diferentes. E como é que nós vamos caminhar por esse caminho aqui e cada um querendo realizar o que deseja realizar e o que precisa realizar? Então, que calçado eu vou colocar nos meus pés? Eu tento um, depois tento o outro. Então, são tentativas que a gente vai realizando e aperfeiçoando ao longo dos tempos, né? Eu posso falar do lado da escola que quando a quarentena começou no dia 20 de março, hoje é o dia 58 que nós estamos em casa, Nossa. o 58º dia, nós tentamos de um jeito. Quando chega ali na sexta-feira e a gente faz reunião de professores, a gente Sim. muda estratégias, amplia a estratégia, revê, porque a gente tem uma grande pergunta sempre lá na escola, isso é bom para as crianças? Tá bom assim para as crianças? As crianças estão compreendendo? As crianças estão entendendo? Nós estamos conseguindo levar um calorzinho para as crianças? Aí eu quero contar uma historinha que eu acho muito linda para a gente tentar Conta, Rê. entender quem são as crianças, né? Como são as crianças? Eu acho que isso é importante a gente parar e perceber. Lá na escola, no começo de março, nós tivemos um menininho que viveu uma situação de estresse muito grande. Ele estava no carro junto com o pai e eles viveram um sequestro relâmpago, ele foi colocado para fora do carro. Aquilo gerou uma situação muito preocupante para nós, como escola, para os pais e para a professora dele. Montamos algumas estratégias de acolhimento e a professora passou alguns dias trabalhando ali com aquelas crianças todas, porque ele contou para os amigos o que ele tinha vivido.
E nesta elaboração toda que precisou ser vivida por ele e por todos, foi trabalhado a história dos sete cabritinhos. Eu imagino que todo mundo conheça a história dos sete cabritinhos, mas eu vou só dar uma pinceladinha. A mamãe É cabra bom. sai e diz para os cabritinhos não abrirem a casa e ela já volta. Mas quando ela volta, eles abriram a porta e o lobo entrou e comeu 6 dos cabritinhos, só tem o pequenininho lá embaixo. Bom, ela consegue abrir a barriga do lobo e tirar todos os cabritinhos dela e fica tudo lindo, a história é toda linda, o fim é muito positivo, que é o que as crianças precisam acreditar em todas as situações. Bom, trabalhando aquilo ali, a professora propôs, era começo de março, a professora propôs que as crianças desenhassem o monstro para eles. Cada um desenhasse o seu monstro e como seria resolvido. Então, metade da página era qual é o teu monstro, metade da página é como é que tu resolves essa situação. Sim. A única criança que desenhou o assaltante foi o menino que viveu O trauma. o trauma. Todas as outras crianças desenharam o coronavírus. Todas. Era começo de março. Que Então, sensibilidade. o que a gente quer dizer com isso, né? As crianças têm esse chakra aqui totalmente aberto. Elas nascem com 100 possibilidades de perceber o mundo, de entender o mundo, né? A vida e a sociedade poda, 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 e esta questão deste indivíduo, que cada um de nós chegou com tanta amplitude de percepção, vive uma poda e a gente consegue enxergar de um jeito, do jeito do relógio, do jeito do calendário, do jeito do compromisso, do jeito de que compra e paga, de todos esses jeitos que a gente vai sendo encaixado e enquadrado. Mas a criança, olha só, olha o que as nossas crianças, os nossos meninos e as nossas meninas nos disseram lá no começo de Lá março. atrás. Com o que eles já estavam preocupados que nós ainda não estávamos, né? Eles já tinham uma percepção agigantada do que a gente ia viver, bem Sim. grande. Então, esta questão que é tão mais focada na espiritualidade do que na racionalidade ou na emoção, se declara ali na infância, né? Como é, o meu computador fez um barulhão, né? Fez. Tem bateria, tá tudo bem? Mas eu estou no celular, o celular fez. Como é que a gente entende hoje essa criança que está aqui dentro de casa o tempo todo? E eu, família, que estava acostumado a ficar com ele em situações em que eu me tornava ou uma provedora, né? Sim. Então a gente saía para comprar, ou uma recreadora, e de repente eu estou aqui dentro de casa precisando realizar todos Outro os papel. papéis, todos. Então eu tenho aqui dentro de casa, o meu filho está me vendo ser pai, espero que sim, né? Não só o cara que trabalha. Pai, profissional, membro dessa tribo, da qual eu faço parte, ajudando participando nas funções da casa, filho ligando e conversando com o meu pai para saber se o meu pai está bem ou não, vizinho e cidadão também, né? E namorado da minha mãe, né? E a mãe a mesma coisa. Então, todos estes papéis aqui, de repente, para a criança, fizeram assim, buf, Bluff. bluff. Olha só, meu pai é tudo isso, bluff. Olha só, a minha mãe é tudo isso. Antes ela era muito só a minha mãe, porque no fim de semana Era só existia. meu. E agora, né? Eu diria assim, né? A gente tem aí um privilégio de ter essa situação como problema. Que Sim. privilégio, né? Que problema é esse nosso, né? Porque nós somos de uma condição social, cultural e econômica que conseguimos enxergar o problema desse jeito. Este é o jeito do problema, né? Como lidar com tudo isso? Como transformar tudo isso num ambiente de harmonia? Como é, Eveline? Como é? Olha, eu posso dizer um pouquinho do que acontece aqui em casa.
o Rafael está de home office, eu programo as aulas de educação física e as aulas do infantil. Então, em muitos momentos, elas estão comigo, mas elas participam, às vezes, das gravações de aula e a gente faz isso ser gostoso. Mas teve o combinado, né, Rê? Então, tem o combinado. O que foi o combinado? A conversa, né? Delas entenderem que, olha, vai ter o momento do trabalho, mas, ó, naquele horário é hora da gente vai brincar, ou a gente vai desenhar junto, ou a gente vai fazer atividade. Então, elas ficam na expectativa daquela hora lá, da hora que vai ser só nossa, né? Entender que vai ter que ter um silêncio. E aqui em casa, uma coisa que aconteceu desde sempre, não sei porque Laura e Rafa são 6 e 7 anos, são seguidinhos. Então, desde sempre, elas acabaram muito integradas a mim e ao nosso lar. Então, não é que agora na pandemia isso aconteceu. Então, eu acho que é mais um privilégio mesmo, porque foi uma herança minha. Então, sempre fazemos as coisas juntos. Desde as responsabilidades de casa. Então, se eu estou lá lavando roupa, elas estão brincando com o pregador. Agora, grande, elas vão estender roupa comigo, né? E a hora da atividade, a gente vai sentar para fazer atividade. Vamos ajudar. Agora, a mamãe precisa de silêncio para gravar aula. Então, elas fazem parte, elas não é um anexo aqui em casa, assim, é tudo muito integrado. E o Rafael também tem isso, ele faz bastante tempo de home office, então essas conversas de que, quando o papai subir é hora da gente brincar. Então ele sobe na hora do almoço e sobe no fim da tarde. E aí elas já sabem que tá valendo. Tá valendo, é hora da entrega, é hora do brincar. Então eu acho que essa conversa, esse combinado, esse criar a expectativa, mas tem a firmeza, né, Rê? Eu sou a mãe, você é o pai, e a hora de a gente exercer a nossa autoridade tem que ter, né? Fala um pouquinho disso, Rê. É tão difícil. É muito difícil. E é muito difícil quando a gente precisa quebrar um vício. É muito mais fácil estabelecer um comportamento do que quebrar um vício, um comportamento novo, né? Então, neste momento que nós estamos vivendo, a gente tem essas duas necessidades. Olhar para aquilo que é vício, que ficou construído lá antes do dia 20 de março de 2020 e olhar, refletir sobre os comportamentos novos que a gente quer estabelecer e que permaneçam posteriormente, né? Então, é claro, existem receitas, as pessoas gostam muito de receitas, né? Receita parece que tu pega aqueles ingredientes, coloca naquela forma, naquele forno, naquela temperatura e dá tudo certinho, né? Até nessa eu vou contar outra história. A minha mãe, ela tinha uma receita que era da mãe dela. E a receita era uma não receita. E ela chamava de tortinha de pobre. Aquela tortinha de pobre era uma delícia, mas nunca saía igual. E era assim, tu pega quantas bananas tu tiver em casa, bem maduras, pica e joga na forma untada. Depois tu pega farinha de trigo, mistura com açúcar, um pouquinho de canela, um pouquinho de fermento químico e joga. Pouquinho. E depois tu pega um ou dois ovos, um pouquinho de manteiga, derrete, um pouquinho de leite, joga ali e põe no forno. Oh, que delícia! Dessa vez eu botei um pouquinho de aveia, porque ficou bom. Daquela vez eu coloquei semente de linhaça, daquela vez. Então, cada vez que a gente faz a receita, se a gente não tomar cuidado que torta a gente quer comer, a gente come uma torta de cada vez. Pode ser muito bom para quem gosta de cada hora um bolo diferente. Mas se eu quero comer sempre aquele que deu certo, nessa receita não dá certo. Então, quando a gente pensa numa receita de vida sobre uma rotina, é muito importante que a gente... Eu gosto, sou engenheira civil, né? Eu gosto de escrever as coisas e até planilhar e botar assim tudo certinho. Tem uma mãe lá da escola que gosta de fazer tudo isso também. Eu gosto muito de ver as planilhas dela. Né, Flávia? E aí é assim, ó. As receitas. Rotina é a primeira. Rotina. Mas o que é rotina? É só a ordem da coisa? É você jogar lá e faz? Não. Para estabelecer uma rotina, antes eu tenho que ter uma escuta.
Porque não adianta nada eu querer que seja daquele jeito. Querer. Eu quero que eles acordem às 8, mas os danados foram dormir às 11h30, à meia-noite, eles só vão acordar às 10, às 11, né? Eu quero que eles façam todas as atividades da escola, porque eu preciso ter o meu tempo também, mas eles foram dormir sei lá que horas e não respeitaram a rotina que eu construí, como é que eles vão fazer a atividade que eu estou querendo que eles façam? Não vão. Então, escuta. A criança precisa ser escutada. E escutar não é eu dizer, escutar é eu perguntar. Então, eu vou. E isso é ter Isso. autoridade, gente. Isso não é ser mole, isso é ter autoridade. Então, vamos combinar. Que horário que você vai fazer as atividades da escola? Depois do café da manhã? Antes do café da manhã? Em que espaço? Vai estar tudo organizado lá? Vai ficar sempre lá? Tá certo? Que horário que nós vamos almoçar? Quem vai ajudar no almoço? De tarde nós vamos organizar a cozinha e o quintal. Quem vai dar comida para o cachorro? Você quer? Você quer? Ele quer? Então quem quer? Ah, duas querem? Então como é que fica resolvido? A autoridade está aqui. A autoridade não é brava. A autoridade não é rígida. A autoridade é flexível, mas a autoridade escuta. E eu gosto quando a autoridade escreve. E a autoridade prega lá na geladeira, porque que não lê ainda. É um combinado. Entende os símbolos para uma criança que não lê. Criança que já lê, você escreve com letra bastão. Os outros que já lê cursiva, você escreve com letra cursiva. Desenha. Isso, e fica lá combinada a rotina, e eu mantive a minha autoridade, e eu estou ajudando o meu filho em quê? Que é o muito difícil da vida. Desenvolvimento de autonomia. Sabe o que é autonomia? A autonomia é uma capacidade que a gente desenvolve ao longo da vida de ser crítico e avaliar uma regra e dar uma sugestão. É super difícil, não é fácil. Super difícil. Super difícil. Eu tenho uma coisa que aconteceu aqui. Eu e o Rafael, a gente tem um canal muito aberto de... O Tchuco, Rafael nem parece, é o Tchuco. Um canal aberto de troca. Então, a Rafa subiu, queria fazer vitamina de abacate. E ela, comigo, que convivo com ela, sei que já consegue cortar o abacate. E ele tá novo nessa coisa, né? Então ele chegou, olhou com o olho desse tamanho, mas você tá cortando o abacate errado. Aí eu olhei pra ele, ué, tem jeito certo de cortar o abacate? Nossa, e ela olhou pra nossa cara e falou, tá errado? E, tipo, como é isso, né? E aí ele tentou falar, olha, eu faço assim, porque eu tenho medo de cortar a mão e tá. Ele fez até que um ponto ali. E depois a gente sentou e conversou. Eu tentei levar ele para um outro momento e falar só com ele. Falei, tio, ela já tem autonomia de cortar o abacate. Você deixou ela brocochada, coitada. Ele falou, é mesmo, né? Na hora do jantar a gente conversa. E aí ele chegou na hora do jantar e eu fiquei super surpresa, né? Que ele falou assim, filha, eu errei hoje com você. Eu não acho mesmo que tem jeito certo de cortar o abacate. O papai ficou meio assustado com a faca, eu acho. Mas não tem jeito certo, não. Aí ela, papai, eu vi que você ficou meio nervoso por conta do abacate, mas é esse novo contexto, é entender, é permitir a autonomia, não sei se é do tamanho da capacidade, sabe assim? Porque algumas coisas a Rafa tem 7 e consegue fazer, a Laura tem 6 e não consegue fazer, mas às vezes não é pela idade, né? Então, elas conquistam algumas coisas e às vezes merecem esse nosso voto, eu acho, assim. Isso você consegue, eu tenho certeza, vai lá. Autonomia é uma coisa que se conquista e que ninguém nos dá, ninguém pode nos dar. Porque alguém pode dizer para mim que eu tenho, mas eu não consigo desenvolver, porque é ser crítico em relação a uma regra e sugerir uma nova. E ela é diferente de liberdade. Tem gente que acha que a autonomia é liberdade, mas liberdade é totalmente outra coisa. Liberdade é fazer o que se deseja, né? Então, assim, quando uma mãe ou um pai exercem a sua autoridade e dão um modelo de escuta e provocam os seus filhos a construírem
as regras de funcionamento da sua tribo, eles estão ensinando os seus filhos a serem autônomos, a desenvolverem, a saírem da heteronomia, que é muito comum até os 12 anos de idade, para a autonomia. Agora, vamos lá. Uma coisa bem difícil, né? As crianças acostumadas a terem os seus pais com exclusividade no final de semana, não estão gostando de um jeito novo de não ter atenção exclusiva dos pais. Os pais começaram, porque ao longo a conhecer 38 muita coisa aconteceu em todos os lados. Aconteceu este serzinho. Crianças, aconteceu com os professores, aconteceu com as famílias. E não é ir por ordem, é todo mundo teve um monte de fermentar, né? Então, para as crianças, houve bastante indignação para algumas, né? Por que agora ele não faz tudo que eu quero? Por que agora ela não faz tudo que eu quero, não compra tudo que eu quero? Por que fica me mandando? Por que isso? Por que aquilo? E o pai e a mãe acostumados a deixar na escola para poder trabalhar, mas escuta, vai ficar quieto, que agora eu preciso que fique quieto, né? E o professor vai escutar e a ouvir como é que eu escuto e como é que eu participo, como é que eu interajo com isso aí. Então, olha só, quanta coisa para repensar, reconstruir, redescobrir, né? É verdade. Né? Tinha coisas que a gente não convivia com esse tempão, ou não percebia, e agora a gente começa a perceber, né? E aí tem aquelas pessoas que são bastante exigentes consigo próprias ou com as suas famílias e tudo mais, e que entraram aí no início num parafuso de perfeição, que depois do parafuso de perfeição saiu para culpa, né? Eveline, está girando uma coisa no teu rosto aí, o que é? Ai, onde é que ela vai? Eveline, atenção, Eveline. Tô aqui, tô aqui. Eu tô te ouvindo, Começou um cursorzinho aí a girar aí em volta do teu rosto. De travar? Foi. Perdi o fio da meada, onde é que eu estava? Você tá nesse momento da gente de redescobrir. Da culpa. Eu ia falar da culpa. Por quê? Porque as pessoas que têm muitas expectativas sobre si próprias, sobre as suas famílias, sobre seus filhos, sobre os professores, sobre a escola, elas começam a viver uma frustração maior do que a necessária, né? A expectativa aí. Essa expectativa é um não entendimento sobre a nossa primeira pergunta de hoje, que é o que é importante aprender durante a quarentena. Essa pergunta, eu não sei se todo mundo observou, mas essa pergunta pode ser para mim, para ti, para a criança, para o professor, porque tem coisas importantes para todos nós aprendermos. Todos nós precisamos olhar para a nossa prática anterior e prestar atenção sobre o que nós precisamos aprender, né? E, vamos lá, eu entendo que uma das coisas mais importantes que nós precisamos é aprender a ser tribo, a dar pertencimento uns aos outros à questão social. Então, quando uma criança vê o pai ou a mãe trabalha, e ela fica na TV, ou no videogame, ou até só na distração. Só na distração, o que ela está entendendo? A criança está entendendo que o trabalho do pai e da mãe é muito importante. E por que ele é tão importante? Essa é a grande pergunta que a criança precisa ter a resposta. E a gente vai reavaliar, né? Então, assim, este pai e esta mãe precisam falar para seu filho que eles precisam trabalhar porque eles têm uma importância social. Eles não precisam trabalhar porque eles têm que ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é consequência do nosso trabalho e a gente precisa do dinheiro. Mas no mundo que vem aí pela frente, deste século XXI e pós-pandemia e tudo mais, o que mais as crianças precisam aprender é a pertencer a este planeta, a pertencer a esta sociedade. Se apropriar disso, cuidar disso. E para eles se apropriarem disso, antes eles têm que ter um modelo.
e o modelo está dentro de casa. O modelo está dentro de casa. Eu trabalho meu filho, eu trabalho meu neto, porque eu trabalho numa escola e eu estou buscando ajudar as crianças a compreenderem o mundo. Eu trabalho meu filho porque eu trabalho para uma farmácia e as farmácias são muito importantes porque os seres humanos precisam de remédio. Eu trabalho meu filho porque eu trabalho num Vai local de além, né? no local de eventos, e no local de eventos eu preciso organizar as festas que são importantes para os seres humanos. Então, o significado social do trabalho é o que as crianças precisam entender e aprender. E aprender na prática. Porque aprender na prática é fazer parte da tribo. E a tribo hoje está bem fechadinha, bem reclusa. Então, quando a tribo trabalha junto, todos juntos, com prazer, depois isso houve uma amplitude. Né? Então, a criança Vai consegue além. entender. Hoje eu estou aqui ajudando o meu pai a lavar o meu cachorro, a lavar o carro, a minha mãe a cuidar da horta e tudo mais. Nós estamos juntos porque nós somos uma tribo e amanhã a tribo é o meu bairro, a minha cidade, a A minha minha escola. escola. E esta é a grande aprendizagem que eu acredito que precisa vir junto com esse isolamento. Precisa vir junto. Precisa. Eu acho legal, Rê, quando você fala da tribo, a gente até entrar na outra questão que a gente ia falar desse ensino à distância, porque sem a tribo, se a gente não se entender tribo, né? E agora que estamos dentro de casa, somos educadores, os filhos estão aqui, e como é que a gente entende tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? E se não é tribo, a gente precisa entender tribo. A gente precisa entender tribo para essa escola. Tá aqui, né? Tá aqui essa escola. E é uma escola que não fica de aula, né? Eu estava falando com meu irmão, que tem 3 filhos, e eu falei assim, Gé, é muito bacana porque é uma pegada de vamos descobrir, vamos pesquisar, vamos criar um jogo, vamos criar a regra. É um estímulo, como a gente fala, né? É um estímulo, né? E como a outra ponta tá fazendo, sem fazer pro filho, né? Ai, Mãe é com S ou com Z, você morde a língua, segura, não dá resposta. Não fazer para o filho, né? Não fazer pro filho. Eu acho É que esse tempo. o que a gente precisa pensar é como é que alguém aprende, né? Como é que o cérebro humano adquire uma aprendizagem? Se eu parar para te explicar o que é uma derivada ou o que é uma integral, e tu não tens um conhecimento anterior, tu nem sabes que palavras são essas, nem da onde eu tirei, nem coisa nenhuma, e nem tivesse uma dúvida, o que adiantou eu te dizer tudo aquilo? Nada adianta. Né? Então, o cérebro humano, ele aprende muito, aprender é transformar uma informação em conhecimento. Isso é aprender. Né? Então, Uau. as informações, elas estão aí, soltas, aos milhões. Né? Agora, então? Ser inteligente é saber escolher o que se quer aprender e, com a aprendizagem, resolver um problema. Sabia? Então, eu escolho o que eu quero aprender, eu tenho uma dúvida, eu estudo aquilo, eu vou pesquisar aquilo e aí eu uso aquela minha informação para resolver um problema. Eu acho os problemas, em geral, coisas maravilhosas, a não ser aqueles que me dão muita dor de barriga. Mas, em geral, eu acho os problemas maravilhosos. Os problemas fazem a gente aprender. E a gente precisa ajudar o nosso filho, porque se eu der todas as respostas para ele e eu sentar e fizer para ele E despejar, né? Nada tem significado para aquela criança, de nada ele tem dúvida e eu dou a resposta. Não dê a resposta, ajude seu filho a se tornar um perguntador. Perguntador, ai, é lindo isso. Eles são questionadores, eles são curiosos, eles são perguntadores. É isso que é rico. Eu não sei isso também, vamos pesquisar? Onde é que se pesquisa isso, será?
né? Então, é assim que a gente ajuda o nosso filho. E, claro, tem a situação de eu não ter tempo, né? Eu Ah, também não sim. tenho tempo, eu preciso colocar ele ali para ele fazer a tarefa dele e eu não vou conseguir fazer tudo que a Eveline consegue porque é professora, né? A Janissa consegue porque é professora, quem consegue que é professora, mas eu tenho lá a minha filha, por exemplo, que tem 3 meninos e é pilhada, 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 mas eu vejo que, de repente, quando chega a hora daquela aula virtual ali, está sentadinho ali naquela mesa com o material já separado ali na frente, com o celular paradinho ali já. Então, assim, a gente pede, lê o comunicado, por favor, lê o comunicado, pai e mãe. Eu gostaria, pelo menos, que o pai e a mãe lessem o comunicado. Da devolutiva? O comunicado realiza. Quando não lê o comunicado, só tem expectativa e frustração. Porque parece que o outro lado, a outra ponta, não está fazendo. E para mim também, né? Se não me Assim. dão a devolutiva, fica parecendo que não fizeram. Então, a comunicação de cá e de lá tem que ser eficiente. E isso é ser tribo. Isso Isso, é ser Citri. tribo. Pelas crianças. Né? A gente quer ajudar as crianças. Isso é bom para as crianças? Tá rendendo para eles? Eles estão contentes? Eles estão realizando? Né? E isso precisa acontecer. Então, quando um de cá fala com o adulto de cá, fala com o adulto de lá, e a coisa fica redonda, e todo mundo lê os comunicados, todo mundo faz as perguntas, as coisas têm mais chance de De acontecer. fluir, né? Precisa Mas ter vai uma sintonia, né, Rê? De repente, essa é uma palavra boa. A gente precisa se sentir ali, entender. E eu agora, como uma professora lá, que gosta tanto da devolutiva, ai, que dá um carinho na gente, parece, né? Ou até ajuda a gente a trilhar um caminho, porque é uma escola que ouve a criança e a gente pensa nelas, né? O que elas estão querendo trazer para a gente, o que elas trouxeram naquele dia, vira o assunto, vem para a roda. Então, como essa tribo, essas devolutivas, essa coisa junto, nessa sintonia, flui melhor, né? Eu quero devolutiva. Eu gosto. Pois é, não espere ser perguntada, chegue e se coloque também, né? Então, a gente respondeu que é importante aprender durante a quarentena para todos nós, para as crianças também. As crianças estão recebendo, cada um de acordo com a sua escola, muita coisa para aprender, para estudar, para ficar ali colado. Aí a segunda pergunta é: o ensino à distância funciona? Tudo pode funcionar ou não funcionar. Da melhor escola, daquela bem tradicional zona lá do século XIX, que está colocando ainda as crianças 6, 7 horas sentadas na frente da Sentada. tela, né, para ficar ali memorizando conteúdos e respondendo coisas, pode não estar funcionando nada também. O que está funcionando ali é que ela fica parada ali e os adultos conseguem trabalhar. Isso está funcionando. Mas pode estar funcionando outras coisas também. Então, e tudo pode funcionar ou não pode funcionar, mas depende de todo o entorno. De todo o entorno. Mesmo dentro das escolas, tudo podia funcionar e podia não funcionar também. Então, Sim. de acordo com as expectativas de cada um, a coisa funciona ou não. Se a gente perguntar para as crianças, e nós temos perguntado para as crianças e tal, é uma delícia as nossas conversas com as crianças. Pelo menos vai uma vez cada semana, a cada 10 dias, a gente faz essa pergunta para as crianças. Tá bom aí? O que está acontecendo aí? Como é que está aí? E o que você mudaria nesses tempos aí? A quantidade de coisas que eles mencionam que é bacana da quarentena é grande, não é pequena, não. Não é pequena. A sensibilidade das crianças e por estar com o seu pai e com a sua mãe é sempre manifestada. É imensa. Então, aquelas casas que a gente vê, que a gente sabe, que eles contam que o pai e a mãe estão tão necessitados de ficar lá no seu escritório trabalhando, as crianças estão felizes por estarem com seus pais. Eu acho que é difícil que um adulto que precisa trabalhar o dia inteiro não consiga tirar 30 minutos para estar com o seu filho. Eu gostaria Alguns intervalinhos, né? que Ai, fosse. o que conseguir.
O que conseguir, né? O que conseguir, mas buscar conseguir, né, Eveline? Eu acho É, que e buscar ter conseguir. qualidade também, né, Rê? Porque, eu tô aqui perto, eu tô com ele, mas eu tô aqui no celular, ele tá ali na televisão, mas eu tô aqui. Não é bem isso, não é bem assim. É, né? É E, difícil, né? e até a expectativa, você falou desse olhar, da criança que está aqui também, desse outro lado, a cobrança que ela tem de estar, olha, fica aí ou faça, né? Uhum. Entender que tudo tem um tempo, né? É cada um do seu jeito e no seu tempo. Eu acho isso lindo e eu tento muito É, ter esse olhar, né, Rê? Porque às vezes, para alguns é grande desafio, ainda mais para os pequenos, né? De ficar uhum. ali em frente à tela e então entender, né? Porque vai ser cada um do seu jeito, né? Às vezes o interessante para ele é trazer alguma coisa e olha isso aqui. Sabe, Eveline, eu tenho filhos adultos, mas uma das coisas que eu me lembro quando eu comecei a ver as camas serem preenchidas, né? Porque o filho vai crescendo e a cama que era só um pedaço assim preenchida, depois vai sendo ocupada. Então, quando os meus filhos, porque entrar num quarto e ver um filho dormindo é algo muito abençoado, é algo muito nutritivo para um pai, para uma mãe, né? Ainda mais na adolescência, né? Que depois eles começam a sair bastante. Passarinhando, né? A gente quer que eles fiquem ali. Quando a gente os vê dormindo, a gente pensa que bom que está aqui, que bom que está saudável e tudo Tá mais, seguro? está seguro. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter consciência é que o nosso grande trabalho, depois que nós somos pais, olhar para esse indivíduo que a gente está ajudando a se desenvolver e ter certeza que ele está se tornando o melhor que ele pode, o melhor ser humano que ele pode. Então, quando eu estou lá, que eu trabalho, porque eu preciso pagar uma escola, porque eu preciso comprar as roupas, porque eu preciso dar uma viagem, porque eu preciso dar um curso, porque eu preciso não sei o quê. Em geral, esses pais estão se preocupando com o futuro profissional do seu filho. É importante. Mas mais importante do que o futuro profissional é que ser humano ele vai se tornar. E o ser humano que ele vai se tornar depende muito do ser humano que eu mostrar para ele, do Por ser exemplo, que tiver em volta dele. E é isso que precisa ser iluminado nesse momento. Quem são os seres humanos que estamos aqui? Porque houve um tempo atrás, bem recente até, né? Mas bem recente para mim, que tenho 61 anos, mas a gente começou a pensar assim, ó, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, que planeta nós vamos deixar para os nossos netos. E agora, sim, para mim, a pergunta é que ser humano eu desejo ajudar ele a se tornar. E aí, quando eu paro e penso sobre isso, eu acho que é importante que se encontre essas respostas. É importante que a gente encontre essas respostas e, encontrando estas respostas, perceber que eu sou o grande modelo. Eu, o pai, a avó, o vô, a tribo, o a professor, tribo. a tribo, né? Essa tribo é muito importante. E aí eu poderia dizer assim, o ser humano para mim são os valores, né? É a essência, é a parte interna dessa pessoa, né? Eu gostaria que todas as nossas crianças se tornassem responsáveis, confiáveis, criativas, amorosas, sensíveis, éticas, com a responsabilidade social. O que mais? Cuidadores da natureza, do planeta. Do planeta, autônomos, construidores de regras, desfazedores de regras, que soubessem votar, justos, Justos.
justos. A Isso é Manu muito disse felizes. Olha, tem um monte de gente aqui. legal. Felizes é importante. Felizes é muito importante. Empáticos, ó. Empáticos. Empático é aquele que sabe se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a compreensão de que nós somos um com a natureza, ela faz com que se passe a respeitar um todo, que é o outro, que é semelhante a mim, e que é a natureza com a qual eu me faço inteiro e sem ela não existo. Então, tudo isso está tudo na mesma Assim, corrente. tá tudo ali, tá tudo junto. É. Uhum. Eu vi uma pergunta aqui, não sei se a gente já passou por ela, ó. Vocês acreditam que existe uma forma de ensino remoto emergencial para uma criança de 1 ano e 8 meses? Mas, meu, o que que precisa uma criança de um O ano que e que 8? precisa? Oi, pitoco de 1 ano e 8 meses. Eu não sei aonde que o que que essa pessoa pensa a respeito de uma criança, mas a primeira coisa é entender quem é uma criança de 1 ano e 8 meses, quem é uma criança de 3 anos, quem é uma criança de 4, de 5, de 6, né? Os nossos filhos precisam de nós. Nesse momento, mais do que de qualquer coisa, os nossos filhos precisam de nós. De Né? cheiro, né? Sai de cheiro, eles gostam de colorido, eles gostam de vida, de natureza, de se movimentar. Quem Quanta tem o seu energia! Quem tem o seu filho aí pertinho, aproveita, né? Aproveita, porque é um momento É uma muito único. oportunidade. É uma oportunidade. Porque uma criança dessa pequenininha pode receber, não sei se essa pessoa é da maré ou não é da maré, o que uma criança dessa pode receber são videochamadas. Por quê? Porque o vínculo afetivo que foi construído com essas professoras pode ser mantido, e isso é gostoso para a criança. Agora, a aula, Ela. do que essa criança precisa? De aula. Ele pode receber esse pai e essa mãe, se eles estão recebendo algum estímulo da escola, eles podem usar esses estímulos do jeito deles com essa criança em dias que eles precisam daquilo. E isso é gostoso, Isso é porque gostoso. ter ideias, né? Então, uma professora, como teve lá uma nossa, que num determinado dia brincou de fazer pipoca. Ora essa, uma criança de 1 ano e 8 meses pode estar ali pertinho do pai e da mãe e fazer uma pipoca e vendo a professora falar sobre fazer pipoca e se sentir feliz com aquele momento. Claro, se o sol está gostoso lá fora e essa família tem um quintal, eu não vou fazer pipoca nenhuma, eu vou ficar com meu filhinho lá fora no quintal caçando joaninhas e outras coisas. Mas na hora de tá chovendo, tá É um frio, apoio, né, Rê? Esses estímulos são um apoio. É um uhum, carinho. É, de repente são ideias. É gostoso. É gostoso perceber e ter essa sensibilidade, né? Porque uhum, e se é bem uhum. pitoco, é colo, é cheiro, é nhonhô, quer brincar com panela, quer Sim. mexer nas coisas, né? Tá descobrindo, tá curioso, mas é bem gostoso. Eu tenho uma outra pergunta, Eveline, que daí é para as famílias, né? O que que as famílias podem fazer durante a quarentena para ajudar as escolas, a escola? Essa é uma pergunta que fica para mim também, porque em geral as perguntas vêm das famílias para a escola. Pra cá. Mas a escola também tem essa pergunta: o que que as famílias podem fazer para ajudar a escola? A trajetória dos professores ao longo desses 58 dias tem sido árdua. A gente está precisando se reinventar de muitos jeitos e pagar micos, né? Aprender novas tecnologias. Aprender novas tecnologias. Eu que gosto de problemas e gosto de dizer que o erro leva sempre a um acerto, se a gente refletir sobre ele, não acho que a gente tem que desistir de nada,
E sou uma perguntadeira também, né? Então, quando penso nessas perguntas que vão dentro da gente, imagino que também as crianças têm um monte delas, né? As perguntas das crianças precisam ser escutadas e a gente que não tem as respostas certas pode ser muito honesto e falar as nossas dúvidas para eles também, né? Então, isso é importante da gente dizer nesse momento, né? Eu não sei responder uma porção de perguntas nesse momento. Não sei mesmo. E não Não posso sei. responder isso. Só o que eu posso te assegurar é que isso vai passar, né? Isso vai Tamo passar. junto, né, Rê? Tamo junto. Estamos juntos passando por isso. Rê, tem 10 minutinhos. Temos 10 10 minutos. minutinhos. Temos 10 minutinhos para Nessa, nossa conversa que tá boa. vou voltar para essa coisa de que vai passar, né? A gente lembra lá da música do Tim Maia, né? Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi Que um já dia. foi um dia. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Todo no mundo. Então, vai ser diferente. Vai passar, vai mudar, né? E que a gente possa vibrar na mesma energia, todos nós, para que seja muito bom. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas tem uma coisa que me faz acreditar que vai ser melhor. Porque as crises, as frustrações e os erros são grandes mestres. Se a gente aproveitar bem essa lição, a gente vai saber fazer melhor a vida depois. Se a gente refletir, se a gente se permitir crescer, se a gente se permitir olhar para os seus erros, se a gente tiver humildade, se a gente aprender a escutar mais do que falar. Eu fico pensando nessas coisas que a gente vai levar, né, Rê? O que a gente vai levar, né? Além dessa coisa de aprender a lidar com a tecnologia, com essa conversa virtual, o que a gente vai levar de bom, de aprendizado, né? Que vai ficar com a gente e com as crianças também, né? Porque como é que vai ser o retorno, né? Como é que vai ser essa celebração e ao mesmo tempo tanta coisa que se viveu diante de uma tragédia que a gente não pode esquecer no que está acontecendo com o mundo, né, Rei? Como a gente é privilegiado. Como somos privilegiados. Estamos aqui no nosso lar e muita coisa difícil está acontecendo nesse mundão agora. Muita coisa mesmo, muita coisa triste, mas tem muita coisa que também já acontecia antes e que a gente não colocava a luz em cima e que agora, porque a gente está em casa, a gente consegue colocar a luz em cima e parar para pensar que também aquela outra coisa eu não quero mais que aconteça no mundo do qual eu quero fazer parte e no mundo do qual eu quero que todas essas crianças que estão aí façam parte. Então, por exemplo, nos últimos 4 meses, no nosso planeta, morreram quase 4 milhões de pessoas de fome. E é uma pandemia. Tragédia. É uma pandemia da fome. Não tem nada a ver com o coronavírus. Morreram de fome. A gente está aqui pedindo a pizza, pedindo a comidinha congelada, fazendo comidinhas especiais. Não é nada para ser trágico, nem para ser assim, oh meu Deus. Não, não. Mas é uma reflexão. Não é que depois a gente quer pensar num depois bem legal, né? A gente não quer pensar num depois bem legal, desde a celebração de quando a gente vai conseguir voltar, né? E matar toda essa saudade, abraçar todo mundo. Esmagar um pouquinho. Então, isso depende de nós. Tanta coisa depende de nós, né? A gente fica pensando que não é só o nosso trabalho que depende de nós e os nossos filhos de nós. Né? A gente faz parte de uma cadeia e cheia de elos que se somada e um dando força para o outro, a gente consegue virar uma porção de coisas para que seja melhor. E isso a gente tem visto um monte de gente fazer, né, Eveline? Tem bastante gente fazendo essa questão fraterna. Isso tem sido bacana, né? Isso tem sido bem legal.
Eu É espero que verdade. a gente realmente Que se amplie, né? se amplie, que se Que se amplie. amplie, que vai além. É, e a gente E vai superar tudo isso se a gente conseguir respirar mais, olhar para o dia de manhã e pensar: hoje vai ser um dia bom, eu vou conseguir ter serenidade, eu vou conseguir fazer boas escolhas, eu vou conseguir ouvir mais, né? E aí tudo. aproveitar essa flexibilidade que tem do trabalho em casa, né? Porque para mim eu fico olhando as coisas como oportunidade, não sei se é o copo meio cheio, É, mas existe sim uma flexibilidade. Você está aqui dentro, né? E que de bom isso pode trazer para a sua vida agora e para o uhum, pequeno que está aqui junto, né? é, Tem como realinhar, reavaliar as coisas, reavaliar os tempos. é, Estão aqui, eles estão aqui, né, Rê? Eles estão aqui, daqui a pouco estão passarinhando. vai Ai, ai, ai. por embora fazer outra coisa, né? Olha, dentro daquelas receitinhas que a gente conversou lá no começo, eu acho que vale a pena falar sobre valorização também. Uma das coisas que faz o outro se estimular a fazer alguma coisa é o valor que eu dou para ele. Se eu É o declaro, elogio? É isso? e esse outro pode ser o adulto também, Hum, pode ser o professor também. Então, aquilo que vem de energia boa tende a fermentar e voltar para mim. Então, é uma questão de troca, né? Então, assim, a rotina. Sabia que tem gente dormindo até as 2 da tarde? A gente monta um encontro virtual com turma de criança e 2, 2h30, criança levantando e tomando café da manhã. Eveline, isso é ai, para mim. ai, ai. Mas tem uma rotina montada a acordar, tomar o café da manhã. Sim, olha só o que, que aconteceu. Porque daí a gente consegue trabalhar de manhã. E a criança. Bulululu. Judiação depois? Não. Então, assim, ó, eu tenho, se eu Não dou é valor, férias, né, Rê? Não é férias. vamos respeitar o biorritmo da criança, né? Sim. Entender o que é o biorritmo dela e respeitar o biorritmo dela, né? Bom, Ó, temos 3 minutinhos. 3 minutinhos. Nossa, passou rápido. E aí, como foi? olha, acho que a gente conversa bem, A né? gente conversa bem. Eu Se espero que teve mais perguntas e a gente não viu, sorry. A gente vai falando e se empolga. isso aí fica gravado aí para a gente olhar e a gente Isso responder fica depois. gravado. Fica gravado. A gente pode sim responder depois. Eu acho que isso é E, importante. e eu acho que fica ali no Stories, na parte superior. A gente vai Tá, arrumar isso para que fique aqui tá bom. para quem quiser assistir depois, para quem quiser compartilhar, para quem, né? Para Que legal. Então, a gente espera que a gente tenha contribuído para tranquilizar corações, sim, colos. colos, que a gente tenha contribuído com as perguntas que a gente levantou, colocando um pouquinho de luz nela e amplitude, né? Sem restringir, mas ampliando a visão sobre todas essas questões, né? E até com a receitinha, né? Sim. Que a receitinha Tenta, aí, tenta, né? e Tenta. se não Faz do der seu certo, jeito, faz de outro jeito. faz de outro jeito. Ah, ó quem tá aqui, ó. O papai tá assistindo. Ah, que bom. Fala oi pra Rê. Ah, gente, eu vi nosso grito. Oi, meninas! Agora apareceu ali, ó, 25, tá vendo? 23, Não tô 22. vendo, acho que aparece pra você, porque eu sou convidada. Então, muito Deixa eu obrigada ver se por aparece todos lá vocês no que meu. vieram assistir e contribuir. Obrigada, Rê, pelo convite. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim. Querida. Tchau, gente.